Universidade Federal da Paraíba. O ensino de História na contemporaneidade pelo viés das mitologias afro-brasileiro. Professora coordenadora Rosiane Maria de Amorim. Aluna bolsista Cláudia Richelle dos Santos Dutra. Importância dos mitos. O mito pode ser compreendido como uma forma de conhecimento ancestral, transmitido principalmente por meio da oralidade de geração em geração. Essas narrativas preservam histórias, culturas, valores e saberes de diferentes povos, mantendo viva a memória de seus ancestrais. Mais do que histórias do passado, os mitos nos ajudam a compreender diferentes formas de interpretar o mundo e a refletir sobre questões presentes na sociedade atual. Campbell, 1990. Os orixás e a diáspora africana no Brasil. A presença dos orixás no Brasil está diretamente relacionada à diáspora africana e à resistência cultural dos povos africanos escravizados. Da África ao Brasil. A diáspora africana refere-se ao deslocamento, em grande parte forçado, de povos africanos para diferentes regiões do mundo, especialmente em decorrência do tráfico transatlântico de pessoas escravizadas. Estima-se que cerca de 12 milhões de africanos tenham sido forçados a deixar o continente e atravessar o Oceano Atlântico em condições extremamente desumanas, principalmente entre os séculos XVI e XIX. Esse processo provocou profundas transformações sociais, culturais e demográficas, contribuindo para a formação de diversas sociedades e culturas ao redor do mundo. Mitos que cruzaram o Atlântico. Os mitos trazidos para as Américas junto aos africanos escravizados atravessaram o Atlântico e contribuíram para a preservação dos saberes ancestrais, transmitidos inicialmente pela oralidade de geração em geração. Pelos conhecimentos mantiveram vivas as narrativas e orientações relacionadas aos orixás. Posteriormente, muitos desses saberes também passaram a ser registrados por escrito, tanto por pais e mães de santo quanto por pesquisadores, contribuindo para a preservação e a difusão das tradições das religiões de matriz africana na diáspora. Segundo Prandi, os orixás se parecem com os homens em relação à imperfeição. Os orixás vivem e lutam uns com os outros, defendem seus governos e procuram ampliar seus domínios, valendo-se de todos os artifícios e artimanhas, da intriga dissimulada à guerra aberta e sangrenta, da conquista amorosa à traição. Os orixás alegram-se e sofrem, vencem e perdem, conquistam e são conquistados, amam e odeiam. Os homens são apenas cópias esmaecidas dos orixás dos quais descendem. Mito de Obaluaê ou Omolu. Um dos mitos da tradição iorubá trazidos para o Brasil durante a diáspora africana é de Obaluaê. Conta a tradição que Xangô ofereceu uma grande festa para os orixás, mas não teria convidado seu irmão Obaluaê. Ao ver a festa, Obaluaê desejou participar, mas não quis entrar por sentir vergonha de sua aparência, marcada pelas feridas em sua pele. Ogum percebeu a angústia de Obaluaê e teve a ideia de cobri-lo com uma roupa de palha. Mesmo assim, ninguém se aproximou dele durante a festa, exceto Yansan. Curiosa e compassiva, ela decidiu usar seus ventos para levantar as palhas que cobriam o corpo de Obaluaê. Com a força da ventania de Yansan, as feridas que cobriam sua pele se desprenderam e se transformaram em uma chuva de pipocas, que se espalhou pelo barracão da festa. Nesse momento, Obaluaê revelou sua verdadeira beleza, transformando-se em um jovem belo e encantador. Cerimônia de Olobagé. O mito de Obaluaê também está relacionado a práticas ritualísticas realizadas anualmente no candomblé, especialmente durante o mês de agosto em algumas comunidades de terreiro. Durante a cerimônia pública de Olobagé, são realizados rituais e oferecidos alimentos considerados sagrados. Entre eles está o doburu, a pipoca, que possui importante significado simbólico e ritual associado a Obaluaê.
A pipoca remete ao mito de Oboluaê e a transformação das feridas do orixá em uma chuva de pipocas, simbolizando proteção, renovação e transformação. O candomblé no Brasil. O termo candomblé designa vários ritos com diferentes ênfases culturais, aos quais os seguidores dão o nome de nações. Lima, 1984. Basicamente, as culturas africanas, que foram as principais fontes culturais para as atuais nações de candomblé, vieram da área cultural banto, onde hoje estão os países da Angola, Congo, Gabão, Zaire e Moçambique, e da região sudanesa do Golfo da Guiné, que contribuiu com os iorubás e os enhefões, circunscritos aos atuais territórios da Nigéria e do Benin. Na chamada Nação Queto, na Bahia, predominam os orixás e os ritos de iniciação de origem iorubá. Segundo o candomblé, cada pessoa pertence a um deus determinado, que é o senhor de sua cabeça e mente, e de quem herda características físicas e de personalidade. É prerrogativa religiosa do pai ou da mãe de santo descobrir essa origem mítica através do jogo de búzios. Embora na África haja registro de culto a cerca de 400 orixás, apenas 20 deles sobreviveram no Brasil. A cada um destes cabe o papel de reger e controlar forças da natureza e aspectos do mundo, da sociedade e da pessoa humana. Segundo Prandi, os devotos acreditam que os homens e mulheres herdam muitos dos atributos de personalidade de seus orixás, de modo em que, em muitas situações, a conduta de alguém pode ser espelhada em passagens míticas que relatam as aventuras dos orixás. Através de mitos, a religião fornece padrões de comportamento que modelam, reforçam e legitimam o comportamento dos fiéis. O que podemos aprender com o mito de Obaloaê? Ao reviver o mito como rito, o Olobagé vai além do simples ritual e passa a ser o grande encontro curador de almas aflitas. O pedido de clemência dos orixás se torna o pedido de toda a comunidade do terreiro e daqueles que respeitam e necessitam das bênçãos do grande rei. Além de um ritual de homenagem a Obaloaê, o Olobagé se constitui como um culto à própria terra em favor daqueles que necessitam de cuidado e cura. O mito, além de narrar a transformação do orixá Obaloaê, pode ser interpretado como uma reflexão sobre a aparência, o preconceito e a capacidade de enxergar além das marcas exteriores. O uso do mito no ensino de história. O mito permite discutir em sala de aula como determinadas características físicas podem gerar exclusão e preconceito. E também pode relacionar a discussão ao racismo religioso, mostrando a importância de conhecer e respeitar as religiões de matriz africana. Olobagé pode ser apresentado como um exemplo de que a cultura africana não ficou restrita ao passado. Trata-se de uma prática religiosa que continua sendo realizada por comunidades de candomblé em todo o Brasil. A seguir, as referências bibliográficas utilizadas nesta pesquisa.